Bom, no momento em que esse vídeo está indo ao ar, com certeza o Duna, o novo filme do Denis Villeneuve, um dos mais aguardados desse ano, e para mim, pelo menos, o filme mais aguardado em alguns anos, já está em cartaz nos cinemas brasileiros, já está em cartaz em vários cinemas ao redor do mundo há algum tempo. Inclusive, ele estreou em mais de 30 mercados estratégicos antes da grande estreia dele nos Estados Unidos, na China e em outros países como o Brasil, né? E eu queria aqui fazer nesse vídeo, antes do vídeo da crítica do filme, que deve sair esse fim de semana, um comentário sobre a carreira do Denis Villeneuve, até para indicar esses filmes para quem não assistiu, especialmente aqueles que ele fez lá no começo da carreira, né? Eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco de como o Villeneuve saiu desse cineasta canadense de filmes independentes e estranhos, né, diferentes, para filmes de blockbuster, né, para filmes adaptados aí de grandes franquias. Antes de falar sobre esses filmes, lógico, eu não posso deixar de dizer para você aqui, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo do vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva também no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui, tá bom? O Villeneuve, Denis Villeneuve, que é um diretor canadense, né, quebecense, inclusive, ele é um cara que começou a carreira no final dos anos 90, né, com alguns curtas-metragens, mas cuja grande estreia, né, a grande estreia em longa-metragem, foi com um filme muito peculiar chamado 32 de Agosto na Terra. Esse filme, de um ponto de vista estilístico, para começar, ele é muito diferente daquele estilo pelo qual o Villeneuve se tornou mais conhecido nos Estados Unidos de uns 7, 8 anos para cá, né? É um filme que tem momentos muito mais livres, tem uns planos longos, assim, com a câmera na mão, que mais lembram filmes da Nouvelle Vague, por exemplo, e trabalha com jump cuts, trabalha com uma encenação realmente muito mais espontânea do que ele viria a trabalhar depois, né? O ponto de partida já é bem curioso, é uma mulher que sofre um acidente, né, e depois desse acidente ela coloca na cabeça que precisa urgentemente engravidar. E aí o candidato, né, a ser o pai da criança é um amigo dela, um grande amigo dela, que tá ficando com outra pessoa, quer dizer, que não tem nenhum interesse romântico, claro, por ela, mas aí o cara aceita essa empreitada e, mais ou menos num tom de comédia, mas assim, de comédia meio de erros, esses dois personagens vão embarcar numa jornada para encontrar um lugar para transar, basicamente. É um filme que, na verdade, começa nesse tom mais cômico, mais jocoso, até meio satírico, e vai pouco a pouco ganhando contornos um pouco mais dramáticos, ainda que satíricos, ainda que cômicos também. E ali no meio do caminho até meio sombrios. Tem uma ou outra imagem no filme que parece um pouco mais o Villeneuve, né, justamente desses filmes mais emblemáticos dele nos Estados Unidos, no começo da carreira dele nos Estados Unidos. Não chega a mudar o tom totalmente do 32 de Agosto na Terra, mas é suficiente para provocar alguma estranheza. Eu, honestamente, acho de todos os trabalhos do Villeneuve o mais fraco, disparado. É um filme que não consegue encontrar 100% o tom dele e que acaba se resolvendo de maneira muito simples e muito fácil. Ainda assim, é um trabalho interessante. Eu acho que a primeira metade, principalmente, dele vale muito a pena conferir. Aqueles filmes que valem a pena, principalmente pela primeira metade. Mas o filme foi bem elogiado, foi inclusive escolhido do Canadá para representar o país no Oscar, na categoria de filme estrangeiro, e foi também exibido no Festival de Cannes, na mostra Un Certain Regard. Em 2000, Villeneuve vai lançar Redemoinho, que é um filme ainda mais estranho, bem mais estranho, na verdade, do que o 32 de Agosto na Terra, e que, de novo, tem uma mulher como protagonista e, mais uma vez, num redemoinho, num emaranhado, numa espiral de situações consideravelmente bizarras, né? O filme começa, aliás, com a narração de um peixe moribundo que está prestes a ser esquartejado, e imediatamente a gente é jogado na vida dessa protagonista que atropela um sujeito no meio da rua num dia de chuva, foge desse atropelamento e mais pra frente vai conhecer o filho do cara que ela atropelou, e aí eu não posso dizer mais nada porque o filme vai realmente virar um emaranhado, um verdadeiro redemoinho. É um filme mais interessante, eu acho, mais envolvente do que o 32 de Agosto na Terra. Ele consegue fazer com que as imagens, às vezes meio abstratas e bizarras dele, combinem com esse clima de sonho, né? Ele é todo contado, aliás, numa ordem pouco cronológica. Ele segue sim uma cronologia, mas ele não tem um encadeamento de causa e consequência muito claro. Quer dizer, tem momentos que você acha que aconteceram depois do momento anterior, mas na verdade você vai descobrir que foram antes, enfim. Ele trabalha muito com esses truques de montagem e finaliza o filme de uma maneira apropriadamente isoladora. Nesse daqui eu acho que já fica um pouco mais claro uma preocupação com a densidade, eu acho, dramática do Villeneuve, que é uma coisa que também ele viria a trabalhar mais pra frente, e principalmente esse trabalho dele com a montagem, né, com o efeito Kuleshov, que quem viu A Chegada sabe muito bem que é um elemento fundamental naquela
naquela trama toda ali. O terceiro filme do Denis Villeneuve, que é o Polytechnic, lançado em 2009, foi meio que um breakthrough dele. Foi um filme que teve uma divulgação muito maior, que foi mais conhecido do que esses outros dois, que realmente ficaram num circuito muito menor, né? E você vê que aí temos um hiato de 9 anos, né, de lançamento de um segundo para um terceiro filme. Aqui o Villeneuve vai tratar de uma situação muito, muito pesada que aconteceu no final da década de 80 numa escola técnica, né, em Montreal, quando um sujeito, essencialmente por razões de ódio ao feminismo, resolveu invadir essa escola e sair atirando em várias e várias mulheres. Tem uma cena desse filme que pra mim resume muito bem o que viria a se tornar uma das grandes qualidades do Villeneuve. Aliás, viria a se tornar não, é uma grande qualidade já nesse filme. Ele também trabalha com a cronologia de maneira interessante, ele também consegue misturar certas coisas, mas não de maneira assim, ser espertinho, né, pra pegar você de surpresa ou ficar, né, usando de maneira cínica essa situação que é tão pesada, tão assustadora. Na verdade, ele usa isso como uma forma de submergir você em mais de um drama ali dentro daquela trama. É um filme todo rodado em preto e branco, que às vezes dá uma sensação de pesadelo, até da maneira mais livre como ele trabalha a câmera, mas é uma liberdade que você vê que é muito bem calculada, que é muito bem planejada. Os planos dele são muito mais compostos até do que parecem. Definitivamente ele é um filme forte, mas eu acho que a força dele está muito mais nessa construção imagética, nesse crescendo da tensão dentro dessa escola e na muito boa exploração dele desses espaços abertos dentro da escola, do que propriamente pelo que é explícito, pelo que é gráfico. O Villeneuve é mestre nisso também, em fazer filmes muito pesados que não necessariamente mostram muito. O quarto longa do Villeneuve é o grande estouro dele, né? O filme que vai levar ele a se tornar um diretor reconhecido mundialmente e mais pra frente financiado, plenamente financiado pelas produções hollywoodianas. Se chama Incêndios, né? Incêndios é um filme absolutamente chocante, desconcertante e profundamente incômodo, tá? É um filme que mistura os gêneros melodrama, mas um melodrama assumido mesmo, com filme de guerra e às vezes elementos também de um filme de mistério. Ele funciona como um filme de mistério e ele trata de uma mulher que, no meio de uma situação completamente aleatória, aparentemente numa piscina, para de falar. E a partir daí ela entra num estado progressivamente catatônico. Ela chega a morrer, inclusive, mas antes de morrer deixa por escrito que os dois filhos dela, uma jovem e um jovem, uma menina e um menino, consigam encontrar o terceiro filho dela, né, o irmão deles que eles não sabiam que existia. E aí a gente vai ter essa contação da história pregressa dessa mãe antes de ter esses dois filhos e esse terceiro filho, né, que é o grande mistério da história. E isso tudo vai se encaminhar para um dos plot twists mais surpreendentes e mais impactantes e chocantes que se poderia imaginar num filme como esse, que se poderia imaginar num melodrama. O filme trabalha de uma maneira inacreditável com essas tramas paralelas, né? Quer dizer, esses dois filhos indo atrás da história da mãe no Líbano, né? Que acaba funcionando como uma história meio alegórica de todo o povo libanês, das guerras, de tantas situações que essas pessoas passaram em momentos específicos do Líbano também. Então é um filme que acaba sendo muito mais complexo do que parece, embora sim ele pareça já muito complexo. E também vai tratar com muita humanidade, com muita intensidade dos dramas da mãe, né? E aí culmina também numa cena que é o pôster do filme, do incêndio aí num ônibus, enfim, é um daqueles momentos que você não esquece, que maltratam você o resto do filme inteiro. Você fica até imaginando, meu Deus, esse filme vai conseguir superar isso? E sim, de maneira sutil ele consegue superar. É um grande filme, mas grande mesmo, né? E foi inclusive indicado ao Oscar na categoria de filme internacional. Primeira indicação aí do Villeneuve, de alguma maneira. Chegando aos Estados Unidos, eu acho que já fica muito mais fácil, né, situar as pessoas no trabalho dele, porque Os Suspeitos, o Prisoners, de 2013, se tornou um dos suspenses mais elogiados e prestigiados daquele ano, e de uns tempos pra cá eu acho que ele ganhou realmente um status de amplo elogio, né? Um filme que muita gente gosta mesmo, porque é realmente um filme muito bacana. É aquele que trata do desaparecimento de uma das filhas do personagem do Hugh Jackman, e é um filme que, apesar de cair, né, nesse gênero policial de maneira mais assumida, quer dizer, ele é um thriller policial mesmo, ele vai ter também uma angústia, uma tristeza, né, uma carga que é essencial para o trabalho do Villeneuve. Aliás, a fotografia do Roger Deakins, indicada ao Oscar nessa categoria, é um trabalho é um dos trabalhos extraordinários que ele fez, inclusive com o Villeneuve. É um trabalho de luz e sombras muito bonito e que também tem seus momentos
absolutamente chocantes, né? Então é um grande filme, Suspeitos, embora não seja exatamente o meu preferido deles, do diretor nos Estados Unidos. No mesmo ano, Villeneuve lançou também com o Jake Gyllenhaal O Homem Duplicado, a adaptação do livro homônimo do Saramago. Eu recomendo fortemente o livro do José Saramago, é um dos meus livros favoritos dele. É uma adaptação livre e ao mesmo tempo muito fiel, num certo sentido, ao livro. E é um trabalho assim que muita gente lembra dos filmes do Lynch, né, por conta do surrealismo de algumas imagens e por conta dessa atmosfera de sonho, essa atmosfera de incerteza. Num certo sentido, ele me remete um pouco ao Villeneuve lá do Redemoinho, né? Essa coisa de algumas imagens de criaturas, no caso do Redemoinho era um peixe, aqui você tem aranhas, né? Quem viu o filme sabe exatamente do que eu estou falando. Só que dentro de um clima muito mais austero. É um filme que tem uma direção muito mais minuciosa, né? Uma direção muito cautelosa, muito lenta, é cheio de imagens assim meio perturbadoras e que provocam essa sensação de sonho controlado, né? E é um filme também muito sombrio. Muita gente vai dizer que ele é monotônico e ele é realmente fotografado em tom de sépia, né, num tom sépia amarelado o tempo inteiro, mas para mim é justamente isso que faz com que eu embarque numa jornada de areia movediça. Assim. Eu acho que o filme trabalha isso muito bem. Muita gente não vai entender quase nada dele, mas eu acho que o mais bacana dele e de qualquer filme de modo geral é o que ele te faz sentir, e aqui ele com certeza faz o espectador sentir muita coisa. É um grande filme, O Homem Duplicado. Já em 2015, com o Sicário, mais uma parceria extraordinária do Villeneuve com o Roger Deakins, né, no trabalho da fotografia, que também foi indicado ao Oscar nessa categoria, ele vai fazer um retrato geopolítico, né, que mais vai funcionar como um retrato muito íntimo de uma situação de ética comprometida pelo entorno, né? A Emily Blunt aqui no filme vai interpretar essa policial, essa mulher que trabalha no FBI, que é levada por uma equipe de combate ao narcotráfico para ultrapassar a fronteira dos Estados Unidos com o México para combater uma guerra que está instalada ali nessa terra de ninguém, como é descrito aí no título do filme em português. Mas ele, no fim das contas, vai funcionar como um conto de desesperança, de niilismo, de vingança, né? Mas é uma vingança realmente muito sombria, uma vingança carregada, não é uma vingança catártica. É um filme que começa grande, ele até cresce mais ao longo ali do segundo ato, mas conforme ele vai chegando no terceiro ato, ele vai ficando menor, e isso, claro, no melhor sentido da coisa, quer dizer, tudo vai ficando cada vez mais íntimo, mais pessoal e mais sem solução também. É um final frustrante, mas apropriadamente frustrante. Eu gosto demais do Sicário dele. Já na Chegada, né, de 2016, o Villeneuve vai ter a primeira indicação dele ao Oscar de melhor diretor. O filme foi indicado a melhor filme também, e é realmente aquele momento em que todo mundo passa a entender o Villeneuve não só como esse grande diretor de thrillers, né, de filmes de suspense policiais e de thrillers independentes, né, como também esse diretor de grandes ideias, né, de ideias mais ambiciosas e mais existenciais. É um filme que vai funcionar de maneira diferente dos outros porque ele não tem essa pegada carregada pessimista. Ele é sim um filme denso, ele começa muito triste, muito melancólico, ele é, na verdade, melancolia do começo ao fim, mas ele tem um otimismo, ele tem uma leveza no sentido de deixar você com mais esperança sobre a humanidade, mais esperança sobre quem você é enquanto ser humano e mais esperança sobre os sentimentos das pessoas umas com as outras. É um filme muito sentimental, mas sem ser piegas. É um grande trabalho da Amy Adams no papel principal, né, que inclusive foi notoriamente esnobado no Oscar naquele ano, e um dos filmes de ficção científica mais poéticos e ao mesmo tempo instigantes, fascinantes e tensos também que se pode conceber e que se concebeu na década passada. E em Blade Runner 2049, né, o mais recente filme do Villeneuve antes aí do Duna, ele faz uma continuação do filme do Ridley Scott, que é uma das continuações mais estupendas que eu já vi alguém fazer de um clássico, ainda mais um clássico que foi lançado quase 40 anos antes, né? Um dos filmes também mais ousados de blockbuster da década passada, um filme que tem um ritmo absolutamente cadenciado, lento, muito compenetrado, contemplativo e mais do que isso, que usa toda essa contemplação, toda essa cadência para uma construção de universo densa, apropriadamente a carreira dele, aliás, né, carregada e extremamente rica nos detalhes dos cenários. É um filme em que todos os cenários ao mesmo tempo dizem muito sobre os personagens e a composição deles no cenário também vai dizer muito sobre o universo que o Villeneuve está criando, está compondo, aliás, aqui, está dando sequência no Blade Runner 2049. É um filme lindo, é um filme que também tem um otimismo, né, que faltava, eu acho, nos filmes do Villeneuve pré-A Chegada, mas ele é, no fim das contas, pura melancolia também. O Villeneuve, na verdade, é para mim uma grande genialidade nessa síntese que ele faz do triste com o carregado, com o denso,
com o espetaculoso, né, com o belo, com o bonito, e também com o peso, com o sombrio, né? Então é um conjunto de qualidades que eu acho que falta no cinema de Hollywood hoje, que ele acaba sendo aí talvez o grande expoente desse cinemão, né, desse cinema gigantesco, desse cinema de grande escala, de grande volume, mas que preza por esse intimismo e esse drama que é realmente muito mais bem trabalhado com muito mais minúcia do que se costuma trabalhar na indústria hoje em dia. E claro, por todas essas razões, não tinha um diretor melhor do que o Villeneuve para dirigir, para comandar o Duna, né? Tem tudo a ver com o que ele faz de melhor, e aí eu vou trazer o comentário sobre o filme, como eu já falei, mais adiante. Mas enfim, a princípio vamos ficar por aqui. Pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido essa repaginada, né, essas indicações aí da obra do Denis Villeneuve, um dos meus diretores favoritos, disparado dessa geração dele. E vamos aí torcer pelo sucesso do Duna para que a gente tenha as continuações desejadas por ele e pelos fãs, pelos muitos fãs do livro do Frank Herbert. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.